Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre ângulos. Nos vídeos anteriores já mostrei para vocês alguns passos que são fundamentais para nos ajudar a não cometermos erros na hora de executar cortes de cabelos femininos. Vimos sobre identificar o corte, que é muito importante, passo 1. Passo 2, vimos o perímetro, o contorno que é necessário realizar em volta da cabeça da cliente e definir a base. Vimos o passo 3, que são as divisões. Nós vimos quais são e como realizar as divisões. Nuca baixa, nuca alta, parietal direita, parietal esquerda. Quando necessário, realizar top frontal e, dependendo do corte, é necessário realizar uma divisão chamada de vértex. Então, no vídeo anterior, foi mencionado sobre essas divisões tão importantes, fundamentais para o nosso trabalho. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ângulos. Então, ângulos é algo que vai nos ajudar a entregar para a cliente o corte desejado, com mais movimento ou menos movimento, de acordo com a imagem que ela nos mostrou. Então, vamos tirar algumas dúvidas sobre ângulos, né? A maioria de nós, quando fizemos o curso básico de cabeleireiro, aprendemos muito sobre ângulo. Ângulos de 0, 45, 90, 135, 180 e assim por diante. Vamos falar um pouco para vocês sobre ângulo e aí eu venho para o corte de cabelo em si, ok? Falando sobre ângulos, primeiro precisamos entender que para criar um ângulo é necessário duas linhas retas. Então eu tenho uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Essas duas linhas retas é que começa a formar um ângulo. Quando eu estou nessa parte da minha linha reta na vertical, eu posso dizer que estou a 0 grau. E quando eu estou nessa linha horizontal, eu posso dizer que estou a 90 graus. Para que foi criado ângulos? Ângulos não foi criado para o cabeleireiro cortar cabelo. Ângulo foi criado para se localizar. Então a pessoa precisa saber a quantos graus ela se encontra ao norte, a quantos graus ela se encontra ao sul, a quantos graus ela se encontra ao oeste, ao leste. Então, graus, ângulos foi criado para essa função, para localização, para que soubéssemos aonde estamos, né? Então, com uma bússola, a gente consegue saber onde está o norte, onde está o sul, e podemos informar para alguém a quantos graus nós estamos, ou qual é o ângulo que nós estamos. Essa foi a finalidade. Dito isso, entendemos então que para ter ângulo, para existir um ângulo, é necessário duas linhas retas, uma linha vertical e uma linha horizontal, ok? E que nós temos 360 ângulos. Nós começamos no ângulo de 0 e vamos de 0 a 90 e damos a volta e chegamos a 360. Quando estamos aqui, podemos dizer que é o ângulo de 180. Porém, precisamos entender que isso é o que existe em ângulo. Quando compramos uma régua, né, na papelaria, uma régua circular, ela vai do 0 ao 360. Porém, precisamos agora transformar esses ângulos para corte de cabelo. E agora fica mais simples as coisas. Então, vamos nós, já que falamos sobre ângulos, vamos falar sobre corte de cabelo. Então, aqui nós temos o que seria uma cabeça, ok? Aqui nós temos o que seria uma cabeça. E aí nós vamos entender de ângulos. Precisamos lembrar que para existir ângulos necessitamos de duas linhas retas. Não pode ter curva nessa linha, ok? Vamos trabalhar, normalmente nós iniciamos um processo de corte na nuca baixa. Depois que realizamos os passos, identificamos o corte, fizemos o perímetro, fizemos as divisões e vamos começar o corte. 90% deles são iniciados na nuca baixa. Então, nós temos aqui um fio de cabelo. Se ele está no caimento natural, como ele cai naturalmente, o nascimento dele é assim, nós podemos informar que estamos a 0 grau, ok? Então, nascimento, ele nasce para baixo, o cabelo na nuca nasce para baixo, então 0 grau. Se nós pegarmos esse mesmo fio e trouxermos ele para a horizontal, nós podemos informar que vamos realizar o corte a 90 graus, ok? Tranquilo até aqui.
Se eu pegar esse mesmo fio e for realizar o corte nesse ângulo, eu posso informar que estou realizando o corte a 45 graus. Ok. Então, eu posso realizar esse corte na nuca a 0 grau, a 45 ou a 90 graus. Se eu tentar realizar esse corte em outro ângulo, eu vou ter uma curva aqui. Bom, se tem uma curva, não é mais ângulo. Eu posso realizar o corte aonde eu quiser. Posso pegar esse cabelo aqui, dar a volta e cortar ele aqui na frente. Mas não posso dizer que cortei em ângulo algum. Porque ângulo precisa de duas linhas retas. Se eu fiz uma curva, eu não tenho mais ângulo. Deu para entender? Então, simples e fácil. Nós só temos 3 ângulos para estar realizando cortes de cabelo. Ou cortamos a 0 grau, ou cortamos a 45 graus, ou cortamos a 90 graus. A maioria dos cortes são realizados aqui, na nuca baixa, nessa primeira seção na nuca baixa. Com exceção do corte chamado de camadas. O corte em camadas é um corte que é iniciado aqui, na parte superior, na parte de cima aqui. Então, é um corte que ele inicia aqui. Eu pegaria uma mecha da minha cliente e realizaria o corte dela aqui, ok? Corte em camadas é realizado por cima. Somente. Os demais cortes todos são realizados iniciando pela nuca. Então, eu tenho 0, 45 e 90. Bom, mas se eu for realizar um corte, então, em camadas, quais são os ângulos que eu tenho para trabalhar? São os mesmos ângulos. Eu mencionei para vocês que 0 grau é onde o cabelo nasce. E o cabelo em cima, aqui, na parte superior, ele nasce para cima também. Se nós cortarmos ele, ele vai nascer para cima. Quando ele ganha peso, ele cai, mas ele nasce para cima. Então, nós podemos dizer a mesma coisa, que quando o fio está no nascimento natural, ele é 0 grau. Se nós formos cortar ele numa linha horizontal, estaremos cortando esse cabelo a 90 graus. E se formos cortar ele nesse ângulo, podemos informar que estamos realizando o corte a 45 graus. Se for necessário cortá-lo para frente, vai dar no mesmo. Se formos para frente, vamos cortar aqui a 90 graus. E se cortarmos ele aqui, vamos realizar o corte a 45 graus. Ok, pessoal? Simples e fácil. Só temos 3 ângulos para realizar cortes. Ou vamos cortar a 0, 45 ou a 90. Ou vamos cortar a 0, 45 e 90 para trás. Ou a 0, 45 e 90 para frente. Simples e fácil. Isso são ângulos. Para cortar cabelo, precisamos de 2 linhas retas. E aqui nós temos as 2 linhas retas, ok? Dito isso, vamos passar então para o corte em si. Explicar alguns detalhes que podem fazer a diferença no seu corte, se baseando nos ângulos. Vou dividir para vocês então esse moicano em 2 seções, nuca baixa e nuca alta. Aqui eu tenho a nuca alta, então vou separar, vou prender aqui, e aqui abaixo eu tenho a divisão da nuca baixa. Estamos falando sobre ângulos, né, de 0, 45 e 90. Então, vou pegar a mecha guia, separar uma mecha guia. Ok? Aqui eu tenho uma mecha guia, que foi definida pelo meu perímetro, quando eu fiz o perímetro. Então, aqui eu tenho uma mecha guia, definida pela cliente. Quem manda no cabelo da cliente é ela. O quanto pode ser cortado, ela que vai nos informar. Então, imaginamos que aqui nós temos a mecha guia, ok? Mecha guia. Se eu for realizar o corte dela, se eu for realizar o corte dessa mecha guia aqui, onde ela se encontra, eu vou mencionar que eu estou realizando um corte a 0 grau. É o caimento natural, ó. Penteei, deixei ele ali, então eu estou cortando esse cabelo a 0 grau. Se eu trouxer essa mecha nesse ângulo, na horizontal, eu estou realizando esse corte a 90 graus. Então, na horizontal, 90 graus. Se eu for realizar esse corte aqui, estou realizando o corte a 45 graus. Bom, dito isso, nós podemos trabalhar com a mecha fixa ou com a mecha em movimento.
Se eu for trabalhar com essa mecha a 45 graus, aqui, fixa, isso quer dizer que todas as mechas vão ter que vir até ela, todas. Isso quer dizer que eu vou ter pouco movimento, pouca leveza, porque eu fiz um trabalho com a mecha a 45 graus, que é um ângulo baixo, e deixei a mecha fixa. Vamos ver como é que fica? Vou soltar aqui a parte da minha nuca baixa e vou cortar a 45 com a mecha fixa. Ó. Trouxe todas elas para a minha mecha base. Ó. Trouxe toda a minha nuca para a minha mecha base, que está aqui. Ó. Minha mecha base, ela está aqui. E aí eu vou realizar o corte a 45 graus com a minha mecha base. Ó. Realizei o corte, eu tenho movimento. Aqui dá para ver que a gente tem movimento. Ó, nós temos movimento aqui. Mas é pouco movimento, porque eu trabalhei com 45 graus e com a minha mecha fixa. E aí eu corto a minha nuca alta da mesma maneira, levando ela a 45 graus. A 45 graus. Ó. Encontrei a mecha guia. Quando eu encontrar a mecha guia, elas estão todas elas vindo até aqui, eu corto e eu tenho um cabelo cortado com movimento. Dá para ver que ele tem movimento aqui. A gente consegue ver esse movimento, mas é pouco movimento. Então tem movimento, mas é pouco, porque eu cortei a 45 graus. Bom, então quando eu faço um corte nesse movimento, realizei o corte a 45 graus, mecha fixa. Mecha fixa. Isso quer dizer que eu vou ter pouco movimento. Ok? Então, trabalhei com a mecha fixa, eu vou ter pouco movimento. Mas se eu trabalhar com o mesmo ângulo, mas com a mecha agora móvel, isso quer dizer que eu vou ter mais movimento. Vamos ver? Então, peguei a mesma mecha, vou fazer a mesma divisão, nuca alta e nuca baixa. Ó, nuca alta. Aqui. Separada. Nuca baixa. Peguei a mesma mecha guia, é a mesma mecha guia. Só que agora eu vou trabalhar com 45, com todas as mechas a 45, movimento em todas elas. Então, tem que ficar todas elas na perpendicular, ou seja, todas elas esticadas, assim, todas elas bem penteadas. Ó, venho trazendo todas a 45 e vou trabalhar com o meu dedo na vertical, normal. Ó. Quando eu encontrar a mecha guia que está aqui, quando eu encontrar a mecha guia, eu vou cortar. Encontrei a mecha guia, o cabelo está todo alinhado e eu vou cortar. Agora eu estou tendo mais movimento. Meu dedo está na vertical, o cabelo está todo na perpendicular, ou seja, todas as mechas estão a 45, todas, e aí eu tenho mais movimento. Daí eu pego a mecha de cima, nuca alta, e faço a mesma coisa. Pentei o cabelo, todos eles a 45, mechas agora a 45, mas com mais movimento. Encontrei a mecha guia e eu realizo o corte. Agora eu tenho um corte com bem mais movimento, embora ainda é um corte a 45 graus. Então, tenho bem mais movimento agora nesse corte. Então, eu tenho um corte também a 45, só que eu trabalhei com as mechas móveis. Então, eu trabalhei com a mecha móvel e eu tenho mais movimento. Então, você precisa entender que dá para realizar um corte a 45 graus utilizando mecha fixa e vai ter movimento, mas pouco, porque é um ângulo baixo. Pode realizar o mesmo corte com o mesmo ângulo de 45, mas trabalhando com as mechas móveis, com as mechas bem alinhadas, né? E vocês vão ter mais movimento. E o mesmo se dá com 90. Então, você trabalhou aqui, quando você fizer esse trabalho de 45 com mechas fixas, com a mecha fixa, você vai ter pouco movimento. Então, é mecha fixa, pouco movimento. Com mechas móveis, você vai ter mais movimento. Ok? Se trabalhar com 90
Com mecha fixa, mesma coisa. Pouco movimento, mas no ângulo de 90. Se trabalhar com ela móvel, vai ter mais movimento no ângulo de 90. Deu para entender, pessoal? Espero que tenham entendido. Isso é só para vocês verem como o ângulo faz diferença. Você pode ter mais ou menos movimento de acordo com o ângulo que está trabalhando, e se a mecha for fixa ou mecha móvel. O trabalho vai ser feito em todas as divisões que vocês realizaram, de acordo com a foto que vocês visualizaram da sua cliente. Vocês vão trabalhar por sessões, mecha a mecha, nuca baixa. Quando encerrar a nuca baixa, façam a conferência. Se realizar o corte na linha vertical, confiram ele na linha horizontal para encontrar possíveis falhas e corrijam. Depois que terminar a nuca baixa, passem para a nuca alta, façam o mesmo processo. Passem para a lateral direita, parietal direita, depois passem para a parietal esquerda, confiram o corte. Se fizer isso, vai ser necessário realizar o corte e conferência, somente, nada mais. Não precisa ficar repassando o corte várias vezes, ok? Isso são ângulos. Isso vai ajudar cada profissional a trabalhar com segurança, a entregar o corte desejado. Olhando para a imagem, você vai conseguir identificar se aquele corte foi realizado a 0 grau, se aquele corte foi realizado a 45 graus com mecha fixa ou com mecha móvel, ou se aquele corte foi realizado a 90 graus com mecha fixa ou móvel. Espero que tenham gostado desse vídeo explicando sobre ângulos. Entenderam que só precisamos de 3 ângulos para realizar os mais diversos cortes. Assim simplifica o nosso trabalho. No último vídeo dessa série, eu vou explicar para vocês o último passo. Vou fazer uma recapitulação dos passos anteriores e vou falar para vocês sobre o último passo e vou estar realizando um corte usando todos os 5 passos, para que vocês possam ver que, tendo a técnica e a atenção, nós conseguiremos realizar qualquer corte escolhido por nossas clientes. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.